Fala moçada, tudo bem com vocês, né? Professor Edivan aqui. E hoje eu vou fazer uma caminhada aqui em alguns temas relacionados a questões do Enem. Eu sei que está em cima da hora, pelo o dia que eu tô postando o vídeo, mas já serve de base para os próximos anos, né? Eu posso estar fazendo um vídeo melhor também, até discutindo alguns temas, alguns exercícios e assim por diante. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Tem um tema. Meu tema vai ser voltado a só física, né? Aqui tem uma seleção que, se você pesquisar aí também, outras pessoas fazem no mesmo sentido, né? Talvez de um jeito até mais amplo. É o que? É, Selecionar os temas que mais caiu até hoje. Lembrando que a tendência é mudar, né? Não vou dizer que aqui vai sempre ser do mesmo jeito, né? Porque pode ocorrer de ter mudanças, entrar novas questões, novos tipos de análise e tudo mais. Ok. Aqui a gente vai dar início ao seguinte. Nos temas que caem, que tem mais dos anos que já veio anteriormente, e a gente vai ver que nessas questões, né, sempre tem um conteúdo que é mais puxado ali. Você tem um conteúdo e você tem lá dentro a disciplina, né, que é mais cobrada dentro daquele conteúdo ali. Então vamos lá. Primeiro a gente vai dar início à mecânica aqui. Aqui eu separei para vocês com relação à mecânica. Para quem não sabe, né, resumidamente falando, é o estudo do movimento, de algo que está em movimento ou em repouso. Resumido é isso, em física. A gente, na grade do Goiás, o certo é ver isso no primeiro ano, escola pública, né, o primeiro ano a gente só estuda mecânica. Então no Enem ele sempre cobra. Eu coloquei aqui em ordem, né, as que mais aparecem em questões do Enem e depois as que menos aparecem, e nem coloquei outras aqui que às vezes aparecem também. Em mecânica eles primeiro você tem que ter um conhecimento básico, né, de cinemática, ponto material, variação de espaço, de tempo, velocidade de média, as unidades de medida que são fundamentais não só para mecânica, qualquer área dentro da ciência você tem que estar afiado em unidade de medida. Aí continuando, você tem aqui o seguinte também. A gente tem um movimento uniformemente variado, que é uma parte dentro da cinemática que é bastante cobrado. Esse movimento uniformemente variado, né, você vai estar lá estudando o conteúdo, é onde você aumenta ou diminui a velocidade de um certo ponto material. E o que acontece? Quando você está estudando o movimento uniformemente variado, tem assuntos lá dentro que é mais cobrado. Exemplo, queda livre, aí você tem lançamento. Que lançamentos que são esses? Horizontais, verticais e oblíquos. Né? São temas que é mais cobrado ali em questões do Enem. Né? Sempre aparece ali de mecânica esses temas aí. Aí você tem também trabalho e energia mecânica, uma parte também que está dentro aí, que sempre aparece nas questões. Você tem impulso e quantidade de movimento, dinâmica, né, que é um assunto dentro das leis de Newton, a segunda lei de Newton, mas é interessante você saber as três leis de Newton. Né? Então, dentro de mecânica, a gente tem esses conteúdos que é mais cobrados aí dentro da disciplina dentro de mecânica, né? Então, sempre é bom estar atento aí. É uma dica que eu falo até para meus alunos, falei esses dias agora, falar para você que está assistindo, cara, se você não estudou nada até agora, parte para a teoria, tenta entender um pouco esses assuntos. Mecânica é um pouco mais difícil, né, que envolve cálculo, análise ali e tudo mais. Mas tem outros temas que a gente vai ver aqui, se você fazer uma análise teórica, quando você pega um exercício, você consegue resolver. Então, assim, às vezes o aluno fica preso, a física é só conta. Não é só conta. Então, você tem que pegar e analisar um fenômeno que está sendo envolvido ali. Outro assunto que cai recorrente demais é de ondulatório. É um assunto ótimo de trabalhar, tranquilo. Fala de nada mais, nada menos que ondas mecânicas e eletromagnéticas. Você tem que saber o básico, que onda só transporta energia, crista, vale, né, que se entra nas características de uma onda. Período, frequência, é bom. Você tá afiado aí, saber definir muito bem essas questões. Classificações das ondas, sempre está envolvendo as classificações, né? Lembrando que a gente tem de vibração e classificação de propagação. Propagação é o movimento, vibração é como a onda vai levar essa energia. E também fenômenos ondulatórios. Sempre tem questões. Fenômeno ondulatório, vou até postar uma aula aqui depois, que eu estou dando aula agora no segundo ano, falando desse conteúdo.
Então vou passar isso para eles, então dá para você pegar um gancho aí. Fenômenos ondulatórios é um assunto tranquilo, bom de você entender. Tem cálculo envolvido, mas não é muito pesado. Então dá para você estar com a teoria resolvendo exercícios. Tem uma questão do Enem do ano passado, eu trabalhei ela em sala, demonstrei para os meninos. Boa parte errou, é normal, a gente está num processo de aprendizagem. Mas tem como você analisar com coisas do seu cotidiano. Outra parte que a gente tem aqui é a eletricidade e energia. Dentro de eletricidade e energia, antes de mão, né, antes de falar tudo aqui, os teminhas mais cobrados, cara, Enem tá ligado com as mudanças que acontecem. E a gente vive essa mudança nesse presente momento. A gente já vive um bom tempo. Agora com a chegada, né, maior dos carros elétricos, apesar que o carro elétrico já existe um bom tempo, só que, né, o mercado agora acelerou para essa nova tendência. Então a gente tem carro elétrico, mudanças para fontes renováveis, que é energia, né, proveniente do sol e tudo mais. Então essa parte de eletricidade e energia é bastante cobrado e sempre está nessa atualidade, né? Igual hoje a gente tem várias coisas usando luz de LED, formas de consumir menos energia e ter uma eficiência boa, resumidamente. Aí falando em termos de conteúdo, né? Assunto de eletrostática, básico que você tem que saber sobre átomo, corpo eletrizado, não eletrizado, o cálculo de carga elétrica e tudo mais. Isso é tranquilo. Aí o que é mais puxado? Processo de eletrização, né? Que a gente tem atrito, indução em contato, campo elétrico também. Aí você tem as continhas, né? Lei de Coulomb e assim por diante. Interessante você dar um gancho ali. Mas se você entender os processos de eletrização, já te ajuda bastante. Já teve várias questões do Enem cobrando isso. Né? Processo que é envolvido num certo acontecimento e você tem que decodificar ali e entender aquilo que está sendo resolvido. Tem elerodinâmica, né? Estudo de corrente elétrica, cobra bastante cálculo de consumo de energia, potência elétrica, corrente elétrica, né? Circuitos e resistores. Circuitos sempre tem, e resistores também corrente. Isso tem demais. Né? Cálculo de consumo de energia, seja para saber quanto que o aparelho está consumindo, né, em watts, ou também saber em dinheiro, monetário também, pode fazer uma relação do tipo. Né? Fácil de relacionar isso. Dá para resolver até por regra de 3, dependendo do tipo da questão que vier. Aí a gente tem eletromagnetismo, tudo sobre ímãs, né? Fácil, tranquilo. A gente tem magnetismo terrestre, campo magnético e linhas de campo magnético. Então isso vai estar associado dentro de eletromagnetismo. Lembrando que esses conteúdos que eu estou passando aqui, não é que só é isso que cai, professor, mas você pega eletromagnetismo, você entende inseparabilidades, polos magnéticos, aí tem lá a regra da mão direita e assim por diante. Aqui são a filtragem do que mais apareceu. Não está dizendo que não vá aparecer uma questão lá, né, diferente de tudo que eu estou citando aqui ou que outras pessoas já citaram. Pode aparecer, mas aqui são as mais recorrentes. Então é mais fácil você estar ali nas mais recorrentes e talvez apareça uma questão que você não trabalhou, mas você está assumir aquela responsabilidade. Ó, eu só estudei essas aqui e tal. Tranquilo. A gente tem termologia também, sempre está presente. Termologia é tranquilo, né? O início ali, calor, temperatura, dilatação de materiais, conversões térmicas, né? Calorimetria, trocas de calor e propagação. De boíssima. Né? São assuntos bons de você trabalhar, bons de você entender, né, a parte teórica e também conseguir desenvolver ali no exercício. Talvez até sem fazer cálculo você consegue diminuir seu erro, né, na hora de marcar uma questão. Aí você tem termodinâmica, né, as transformações da termodinâmica, isovolumétrica, isobárica, isotérmica. É bom a gente estar por dentro de ciclos também envolvidos. Termodinâmica requer uma lida mais aprofundada, né, porque às vezes a gente tem uma certa dúvida ali. Então assim, dicas pega esses temas, tenta entender a parte teórica. O ideal seria entender tudo, né? Mas pela postagem do vídeo, o tempo que você tem, só para ano que vem agora. Outro tema que cai, mas não é muito, é óptica, mas sempre aparece. Óptica física, geométrica, né? Geralmente cai ali lentes, espelho, formações de imagem, fenômenos ópticos, refração, reflexão e difração. Fenômenos ópticos também está associado lá em fenômenos ondulatórios, lá em ondulatória. Você também vê falar de refração, reflexão e difração.
né? Só que lá a gente associa um pouco sobre o som também. Aqui a gente está falando só da luz, né? Então aqui fechando, às vezes aparecem questões de física moderna, muito difícil, mas aparece, tratando algum tipo de assunto e tudo mais. É, o que que acontece? Quando a gente para, né, para estudar a física, a primeira coisa é a dificuldade, né? Aquela ideia, a física é difícil, que já vem essa semente plantada desde a casa da gente. Depende do jeito que você vai estudar. Você vai estudar para aprender ou você vai estudar só para decorar, para passar ali naquele momento, né? Vai dar o seu desespero. Eu falo que se você abrir a mente para entender pelo menos um desses assuntos, eu escolheria, você que, né, talvez tenha dificuldade para estudar, eu escolheria você estudar ondulatórias, termologia e também aqui eletricidade, né? Eletricidade ali, dá uma lida geral, principalmente na eletromagnetismo, que é um assunto fácil. Porque pro seu desespero, você cair em mecânica, você só vai travar, dependendo do seu grau de base, né, em matemática e em física. Então, parte em ondulatória, termologia, eletricidade, né, e esteja atento também nas tendências, né? Igual eu comentei com vocês aqui, a gente está inserido num mundo que está energeticamente buscando mais eficiência, fontes mais renováveis, né? E para ter uma luxúria, um conforto melhor, uma aplicação melhor. Então, isso são coisas que é bom a gente estar por dentro também, que pode aparecer em algum tipo de questão, né? Essas notícias aí voltadas à ciência, esses lançamentos de foguete, a neurociência, metaverso. Eu não estou falando assim que é coisas que vão estar direto lá, mas são assuntos bons da gente estar por dentro. A gente nunca sabe a surpresa de um exercício que venha. E talvez o exercício é fácil, tá lá relacionado, vamos considerar a eletricidade, só que você não tem o conhecimento da notícia. Talvez está falando de um carro elétrico, né, de qualquer empresa que seja, né, uma coisa básica e você, poxa, nunca ouvi falar, torna mais difícil ainda o exercício. Ok? Essa é a minha dica, valeu. Deixa o seu like aí, abraço, até mais.